Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título O Poder Espiritual Profético. Livro base para essa ministração é o livro do profeta Isaías, capítulo 20, versículo 1 ao 6, que nos diz: No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdote e a guerreou, e a tomou nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas, e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: Vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos, e a quem fugimos por socorro para livrar-nos do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me. Traz a revelação espiritual desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus chamou os profetas, ou seja, os homens ungidos, para serem os porta-vozes dele aqui na terra. Amém? O chamado do profeta Isaías foi muito específico: profetizar a vinda do Messias e anunciar o juízo sobre Israel. Amém? Além do ministério profético, há um poder espiritual profético. E este poder não é derramado especificamente sobre uma pessoa, mas sobre a igreja. E nós precisamos exercê-lo. A origem dele está na palavra, que traz à existência o que não existe. Amém? Para expressar e transmitir o que Deus tem preparado para os homens e para que o corpo de Cristo continue avançando de forma saudável, esse poder espiritual profético precisa ser liberado. Em primeiro lugar, nos livra da corrupção. No que diz respeito no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que nos diz: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém? O poder espiritual profético nos livra o povo da corrupção espiritual e da corrupção moral. Amém? Hoje, a falta desse poder espiritual profético tem desmantelado estruturas e abortado o plano de Deus na vida de muitas pessoas. Amém? Nós precisamos ter consciência de que a profecia consola, edifica, mas também exalta. E isso é fundamental para o
desenvolvimento da nossa vida espiritual. Amém? Em segundo lugar, denuncia o pecado. No que diz respeito no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 e 10, que nos diz: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Amém? No que diz respeito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que nos diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Todos nós sabemos que Davi pecou, mas o processo de libertação dele só começou quando aqueles atos foram revelados e denunciados por um profeta. Amém? O poder espiritual profético não é para a destruição ou condenação, mas para a cura e libertação. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, anuncia o agir de Deus. No que diz respeito no livro de Atos, capítulo 21, versículo 10 e 11, que nos diz: Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Amém? Esse poder espiritual profético determina o agir de Deus por meio de manifestações físicas, para que não haja brechas para nenhum espírito de confusão. Amém? O profeta Isaías foi levantado com esse poder espiritual profético que está em nossas vidas através do Espírito Santo. No que diz respeito no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 3, que nos diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Esse é o nosso papel profético, anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus ordena ao profeta Isaías que fizesse um ato profético de proporções nunca imaginadas. Assim, as janelas dos céus foram abertas e estruturas espirituais foram abaladas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Este é o tempo de um poderoso avivamento espiritual profético que acontece à volta de Cristo. Nós viveremos na essência o que Deus determinou por intermédio do profeta Isaías. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A igreja é a voz de Deus na terra. Por isso, nós precisamos, em primeiro lugar,
nos despir do estereotipo para nos mergulharmos na essência. No que diz respeito no livro do profeta Isaías, capítulo 20, versículo 2. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Amém? Por 3 anos, o profeta Isaías ficaria despido de sua caracterização de profeta. Andaria descalço e coberto apenas pela roupa de baixo. Esse era o sinal de que a aliança com os egípcios e etíopes tirariam do povo de Israel a sua dignidade. Amém? Deus quer que nos despamos de todo estereotipo religioso, para que nós voltemos à essência. Amém? Os que fazem a aliança com a aparência e com os interesses humanos são tomados por uma malignidade que os deixará em uma condição de humilhação. Eis a pergunta: por que a arrogância procede à queda? Amém? A igreja verdadeira se despiu das capas da religiosidade para ser revestida da glória de Deus. Por quê? Jesus Cristo abriu mão de sua glória para ser humilhado na cruz, no nosso lugar. Amém? Glória a Deus. No que diz respeito no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que nos diz: Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Esse é o caminho de Deus para que nós sejamos alcançados por um grande mover que abre as portas espirituais. Amém? Literalmente, como o profeta Isaías, o Senhor Jesus foi despido na cruz, mas aquela era a porta para que a glória que viria. Amém? No que diz respeito no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, que nos diz: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, tomar posse do poder profético que nos conecta com o avivamento. No que diz respeito no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Amém? Quando a igreja está vestida de sua glória organizacional, ela não pode receber o cumprimento da profecia, que vem pela essência, e muito menos o derramar do Espírito Santo na plenitude. Mas, hoje, pelo poder espiritual profético, a igreja será invadida pelo Espírito Santo e transbordará de unção. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, ter consciência de que, despidos da religiosidade, o poder espiritual profético se manifesta sem limites. No que diz respeito no livro de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 23 e 24, que nos diz: Então foi para a casa dos profetas, em Ramá, que o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que,
caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas, em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Amém? O poder espiritual profético é recebido por herança e transmissão, como ocorreu com Elias e Eliseu. Por meio do profeta Isaías, o Messias foi anunciado. Por meio de Cristo, nós recebemos uma sucessão profética. Amém? Nós somos a voz profética para esta geração. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nosso coração. Em nome de Jesus, amém.